Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Seja bem-vindo a esse espaço onde temos a oportunidade todos os dias de dedicar alguns momentos para crescermos no conhecimento da palavra de Deus. É exatamente por causa da tua companhia que tudo aquilo que a gente faz aqui tem sentido. Seja muito bem-vindo. Hoje é domingo, dia 3 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Ministério de Moisés. O texto que serve como base para o nosso estudo hoje encontra-se em Êxodo capítulo 32, versos 29 a 32, que diz assim: Pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. No dia seguinte, disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu o grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. É difícil conseguir avaliar perfeitamente a influência que Moisés exerceu dentro de toda a Bíblia. O conteúdo que temos, os 66 livros que estão contidos dentro da Bíblia Sagrada, se você for procurar dentro de cada um deles, você vai perceber a influência dos livros que Moisés escreveu. De maneira especial, apesar de sabermos que ele é responsável diretamente por 6 dos 66 livros da Bíblia, o primeiro deles seria o livro de Jó, e depois os outros 5, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses cinco primeiros livros da Bíblia, de maneira muito especial, servem como base para tudo aquilo que vai ser escrito a partir daí. Apesar de Moisés especificamente ser mencionado dentro do contexto bíblico apenas a partir de Êxodo capítulo 2, verso 2, mas se você analisa principalmente o livro de Gênesis, os primeiros 11 versículos, ou aliás, os primeiros 11 capítulos de Gênesis, que contam a história da humanidade, que mostram por que a gente está aqui hoje. Bom, nós estamos aqui hoje por uma razão simples, porque Deus nos criou. Mas por que temos dor, pecado e sofrimento? É ele quem vai contar a história da queda do ser humano. Mas por que nós encontramos hoje tantos fósseis em tantos lugares aí espalhados pelo mundo? Bom, ele vai contar lá em Gênesis capítulo 6 que houve um dilúvio, um momento que a humanidade se afastou de Deus e uma grande inundação cobriu toda a terra. Por que é que nós temos tantas línguas e tantas nações espalhadas por todos os lugares do planeta? Ele vai explicar essa situação em Gênesis capítulo 11. Tá, mas e por que nós temos Israel como um povo tão diferenciado, um povo como uma nação escolhida? Ele vai explicar isso a partir do finalzinho do capítulo 11 e do capítulo 12, mencionando o chamado de Abraão. E é mais interessante ainda analisar que a partir desse momento, sempre que um profeta é levantado no meio do povo de Israel, ele vai fazer alusão àquilo que havia sido dado por Deus a Israel através de Moisés nos 5 primeiros livros. Você encontra referências diretas e indiretas aos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai encontrar em todos os demais livros, tanto do Antigo Testamento como também do Novo. Não faz sentido nada no Novo Testamento se você não analisá-lo à luz daquilo que está escrito lá nesses primeiros livros de Moisés. Nem mesmo a vinda de Cristo Jesus fará sentido. Por que é importante que Jesus Cristo tenha morrido na cruz do Calvário? Por que é importante que ele tenha ressuscitado? Por que foi importante ele subir ao céu para fazer intercessão? Se você não olhar lá para Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você não vai conseguir entender. Portanto, a influência e a importância que Moisés tem dentro do contexto bíblico é inimaginável. Se você tirar aquilo que foi a revelação que Deus deu a Moisés, o resto da Bíblia não faz sentido absolutamente nenhum. O mais interessante é que o texto que nós lemos hoje vai mostrar um pouco daquilo que era o próprio perfil de Moisés. O Moisés homem, o Moisés
não apenas um Moisés profeta, mas um Moisés homem, um Moisés servo de Deus, temente a Deus, parte do povo de Deus. Quando você analisa o contexto dessa passagem que nós lemos, você precisa analisá-lo a partir de Êxodo capítulo 19. Em Êxodo capítulo 19, Deus vai se apresentar a Moisés e vai dizer: Moisés, reúna o povo, consagre-o durante 3 dias. No terceiro dia, eu virei sobre o Monte Sinai. E eu quero conversar com o meu povo. Era a primeira vez, desde que o pecado havia entrado no planeta, que Deus conversava com todas as pessoas ao mesmo tempo. Pelo menos nesse caso, de uma nação. O povo se consagrou, lavou suas roupas, fizeram um jejum, oração. E quando, no terceiro dia, eles olharam para o monte, uma nuvem densa desceu sobre o monte. Toda a montanha tremia. E um som muito alto de trombetas soando, muito provavelmente uma trombeta feita à base de chifre de carneiro, com um som mais grave e, ao mesmo tempo, muito alto, que era chamada de shofar, ou sofar, foi ouvida por toda a nação. E Deus começou a falar no meio daquela grande confusão. O que ele vai falar? O conteúdo de Êxodo capítulo 20. Ele começa dizendo: eu sou o seu Deus, o Deus criador do céu e da terra, o Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não tem outros deuses além de mim. Não façam para vocês imagem e escultura. E ele vem agora mencionando os 10 mandamentos. No finalzinho do capítulo 20, quando Deus havia apenas começado a falar com o seu povo, ele tinha tanto a revelar à nação de Israel. O povo, os líderes vêm até Moisés e dizem: Moisés, peça a Deus para parar de falar. Nós não queremos ouvir. Nós estamos com medo de Deus. Moisés vai dizer: não tenham medo. O Senhor, ele se apresentou com todo o seu poder sobre a montanha para que vocês entendam quem ele é. Quão grande é Deus. Mas vocês não precisam ter medo. Ele não os libertou do Egito para poder matá-los aqui hoje. Mas eles disseram: não, faz assim, diz para ele parar de falar, você sobe o monte, fala com ele lá e traz o recado para nós aqui. Deus ouviu o que o povo havia pedido e disse para Moisés: tudo bem, Moisés, eu estou de acordo. Se eles não querem me ouvir, eu não vou obrigá-los. Sobe para aqui para o monte. O povo agora permanece ao pé do monte. Moisés vai subir a montanha e ele vai passar 40 dias na presença de Deus, nos quais ele não comeu e nem bebeu absolutamente nada. E Deus agora começa a revelar a Moisés a sua vontade para a nação. Revelação essa que Deus queria ter dado para todo o povo. A partir daí, você vai ter a oportunidade de Gênesis capítulo 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. É a revelação que Deus está dando a Moisés, nesses 40 dias que Moisés passou lá no alto monte. Entretanto, em determinado momento, Deus faz uma pausa na revelação e diz: Moisés, você vai ter que descer. Porque o povo que a gente tirou de lá do Egito já se prostituiu lá embaixo no monte. O que estava acontecendo nesses 40 dias? Deus para de falar com o povo, está falando só com Moisés, mas lá embaixo o povo se aproxima de Arão, que havia ficado no comando, no lugar de Moisés, e pede para que ele fizesse um ídolo, para que pudesse ser adorado. Um ídolo que representasse o Deus, criador do céu e da terra. E Arão faz um bezerro de ouro. E o texto bíblico vai dizer que eles se sentaram para comer, beber e para se divertir. Eram práticas de orgia que estavam acontecendo lá embaixo. É tanto que, quando Moisés começa a descer o monte, junto com Josué, Moisés está trazendo as tábuas com os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. E Josué fala: eu estou ouvindo barulho de guerra no acampamento, eles devem ter sido atacados. E Moisés diz: não é barulho de guerra que a gente está ouvindo, não. Esse é o som de um povo que se afastou do caminho do Senhor. Quando Moisés chega, Moisés confronta o povo. Os líderes daquela rebelião contra Deus foram mortos. Nesse momento, Moisés vai dizer as palavras do texto. Deus vai dizer para o povo: olha, consagrem-se a Deus, e eu vou subir um monte para poder conversar com o Senhor. Deus havia dito para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu vou destruí-los, e vou fazer de você uma grande nação. Moisés agora vem diante do Senhor e diz: Senhor, perdoa esse povo. Eles são um povo pecador? São.
Eles são um povo teimoso e obstinado? São, mas são o teu povo. O Senhor os tirou do Egito. E se o Senhor os destruir agora no meio do deserto, o que é que os teus inimigos vão dizer, Senhor? Vão dizer que o Senhor os tirou de lá do Egito para poder matá-los no deserto. Senhor, perdoa o pecado deles. E se o Senhor achar que não dá para perdoar, tudo bem. Mas então faz assim, me destrói com eles. Risca o meu nome do teu livro. O livro que o Senhor escreveu. Ele aqui, obviamente, está fazendo uma alusão ao livro da vida do Cordeiro. Ao livro onde estão escritos os nomes de todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Deus agora vai olhar para Moisés e vai dizer, tudo bem, Moisés, eu estou percebendo que você entendeu que eles são meu povo, apesar de ser um povo obstinado. Vou perdoá-los por tua causa. Quando você olha para Moisés, você percebe que, além de ser um homem que influenciou tremendamente todos os 66 autores, aliás, os 65 autores, né, da Bíblia, porque ele, aliás, não é os 65 autores, 66 livros da Bíblia, os cerca de 40 autores, Moisés e mais 39. Moisés, ele, sem sombra de dúvida, influenciou os outros 39 autores da Bíblia. Não apenas isso ele fez, mas, ao mesmo tempo, ele foi um grande intercessor. Não é à toa que ele acabou se tornando um símbolo, em termos de intercessão, do próprio Cristo Jesus. Em miniatura, ele fez aquilo que Cristo faz em nosso favor. Como um homem conseguiu marcar de forma tão tremenda a sua geração? Bom, quando você olha para a história de Moisés, você percebe que houve um determinado momento na sua vida em que ele decidiu viver uma relação intensa com Deus. Ele entregou-se a Deus, permitiu que o Espírito Santo o usasse para coisas grandiosas. E foi exatamente por isso que ele conseguiu fazer a diferença, não apenas na vida do seu povo, da sua geração, mas continua influenciando pessoas até o dia de hoje. Será que não é isso que Deus está querendo fazer através de nós também? Se tão somente nos entregarmos a Deus, aceitarmos o propósito de Deus para a nossa vida, nós também seremos usados de forma grandiosa pelo mesmo Deus que usou Moisés. Vamos orar pedindo a Deus para que essa seja a nossa realidade? Obrigado, Pai, porque tua palavra mostra que Moisés não foi um homem perfeito, longe disso. Mas ainda assim conseguiu ser usado, ser um instrumento usado pelo Senhor para abençoar não apenas a sua geração, mas todas as gerações até o dia de hoje. Ajuda-nos, Pai, a nos entregarmos a Ti na mesma intensidade em que Ele fez, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?